Olá, meus queridos, aqui estou para falar para vocês da quarta semana, quarto vídeo, 4 de 52. E o nome da minha semana eu coloquei como os códigos da guerra. Os códigos da guerra, porque nós estamos falando sobre guerra esta semana. A Bíblia foi Marcos 16, o livro A Armadura de Deus, e eu tirei daqui desse livro 3 códigos muito fortes. O primeiro, o principal objetivo, o principal alvo do diabo é destruir seus relacionamentos com Deus, com as pessoas, com os homens e principalmente o seu relacionamento conjugal, familiar. Toma cuidado, fica atento com essas armadilhas. O segundo código foi: nossa vitória é o favor de Deus em Cristo Jesus. A nossa vitória é o favor de Deus em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que nós não merecíamos isso, mas o favor de Deus, ele é o favor imerecido. Não é porque eu mereço, é porque ele nos ama de maneira incondicional. E eu vivi essa semana esse favor de Deus na minha vida em vários sentidos. E estou vivendo ainda praticamente o mês de janeiro. Eu vivi esse favor de Deus na minha vida e sei que fevereiro não vai ser diferente. A terceira, não somos amados por Deus com base no nosso comportamento, mas pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, não somos amados por Deus com base no nosso comportamento. E eu me lembro que no início da minha caminhada com Cristo, da minha jornada de fé, eu achava que eu vou me comportar, eu vou ser boazinha. Eram uns comportamentos ridículos que eu vivi. Então, por algum tempo eu pensava, não, eu quero ser a pessoa boazinha, eu quero ser muito boazinha, porque aí eu vou alcançar o favor de Deus, eu vou alcançar o amor de Deus. Por que eu fazia isso? Porque eu era uma pessoa que vivia de condição, eu era uma pessoa que vivia cheia de bloqueios, eu era uma pessoa que eu tinha bloqueios com relação à paternidade, porque eu não tive isso para mim, eu não tive meu pai ali para me ensinar. Então, eu tinha bloqueios, então eu queria ser merecedora de algo, eu queria ser aceita por Deus, pelas pessoas. E a misericórdia de Deus foi tão grande, o favor de Deus foi tão grande comigo, desde os 18 anos até o dia de hoje. E ali o Senhor, eu percebo e entendi que nunca era porque eu merecia, mas era o favor de Deus na minha vida, que me guiou, que me direcionou, que me fez o que eu fiz acontecer, que me fez estar hoje aqui firme e forte. Foi o favor de Deus que não me deixou desistir na minha jornada. Eu nunca desejei desistir da minha jornada de fé. Então, nos momentos ruins, hoje eu digo para o Senhor, e falei isso várias vezes também, nos piores momentos eu disse isso para o Senhor: Pai, se nos momentos ruins o Senhor está sempre comigo e eu nunca te abandonei, não é nos momentos bons que eu vou te abandonar e que o Senhor não vai que o Senhor vai deixar de estar comigo. Então o Senhor vai estar comigo nos momentos bons também, assim como eu estive com o Senhor. E essa, gente, é algo que está dentro de mim. Então, eu tenho essa conexão com Deus, essa intimidade de conversar nesse nível com Ele. De falar: Senhor, eu não vou te largar por nada, eu não vou te abandonar por nada. Porque lá em Provérbios diz que se eu abandonar, se eu me firmar, o benefício é todo meu. Se eu abandonar, o problema é todo meu. Gente, é muito sério esse versículo. Hoje eu tenho clareza, eu falo, glória a Deus, porque eu não deixei. Mas a palavra de Provérbios, o livro de Provérbios é um livro da sabedoria. Ali está os códigos da sabedoria. No livro de Provérbios está o mapa, ali está o mapa da vida de Salomão. Salomão deixou esse mapa para nós.
E este mapa cabe eu e você aí e descobrir, porque é o mapa da sabedoria, é o mapa da conexão, é o mapa do caminho que me conecta com o Criador. Eu não posso largar, eu não posso abandonar. E o filme que nós assistimos foi O Homem que Mudou o Jogo, 3 códigos. O primeiro passo da mudança é ser honesto com você, com Deus e com os outros. Então, o primeiro código que eu tirei desse filme foi isso, que o primeiro passo da nossa mudança, da minha mudança, é eu ser honesta comigo mesmo, com Deus e com os outros, com as pessoas. O segundo, nada funciona sem ter consciência antes. Se você não tem consciência do seu estado atual, você não vai para a mudança, você não tem transformação real e não existe essa possibilidade, porque enquanto eu não tiver a consciência de que o meu estado atual de hoje está uma bagunça, de que eu estou bagunçada, de que as minhas emoções estão desorganizadas, de que eu preciso treinar as minhas emoções, de que eu preciso reprogramar as crenças do meu coração, se eu não aprender sobre isso, eu não tiver essa consciência do meu estado atual, de que se o meu coração estiver endurecido, eu não vou viver o favor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus odeia os orgulhosos, que o incrédulo, ele dá uma lista, né? Existe uma lista lá em Apocalipse daqueles que não vão entrar no reino de Deus. E uma delas é os incrédulos, os mentirosos, não é? Então aí está essa lista que Deus colocou ali, que Jesus colocou ali, para aqueles que, se você se identificar com isso, você precisa mudar isso rapidamente. E ali eu percebi que esses códigos aqui eu preciso mudar. Então olha só, nada funciona sem ter consciência antes. Então, quando eu tomei consciência de que os medrosos, não entrarão no reino dos céus, também os medrosos também não entram no reino dos céus. No dia que eu tomei essa consciência, foi com os meus 19 anos de idade, que eu era uma pessoa muito tímida. Ele fala que os tímidos, também não entram no reino de Deus. Quando eu li essa palavra, eu entendi, eu falei, pera lá, eu vou mudar. E aí eu tive que buscar mudar isso, sem saber o que eu estava fazendo, eu tive que buscar mudar. Foi muito doloroso o processo, porque eu busquei esse processo, eu caminhei sozinha, sabe? Tinha pessoas que estavam no meu caminho, sim, mas pessoas que me ajudaram, que tentaram me ajudar a afastar. E eu me recordo que quando eu estava nesse momento de crise, de ler a Bíblia, de estudar a palavra, eu me lembro que eu tinha uns 19 anos de idade, e eu cheguei na igreja e procurei o meu líder na época e falei, olha, me ajuda porque eu estou em angústia, eu estou em conflito, eu estou aflita e eu não sei o que fazer, eu estou com o meu coração meio bagunçado, eu estou meio bagunçada, a minha mente está meio confusa e eu preciso da sua ajuda para você me ajudar a entender a Bíblia. E sabe qual foi a resposta dele, gente? Ele virou para mim e falou assim, olha, só toma cuidado, para de ficar lendo a Bíblia, para de ficar buscando muito a Deus, porque isso vai te trazer problemas. Toma cuidado com isso. E eu estava sedenta de buscar a Deus, eu estava sedenta, assim como a corça tem sede por águas, eu estava sedenta, eu queria saber, eu queria conhecer as 3 esferas, eu queria conhecer quem era Deus, quem era Jesus, quem era o Espírito Santo, como que funciona o céu, como é que funciona a terra. Eu tinha esse desespero de conhecer a eternidade. Quando ele me falou isso me matou por dentro, porque isso me entristeceu demais. Mas é engraçado que hoje, ouvindo sobre você pegar, sobre a técnica do CCC, você captar, converter e canalizar. Eu não conhecia essa técnica ainda, mas sabe o que eu fiz? Eu saí da igreja revoltada, eu fiquei muito irada, eu fiquei muito indignada e eu voltei chorando e falando com Deus e com raiva e falando, Deus, então, e agora, o que eu faço? Eu confiei no meu líder, eu fui buscar ele, porque ele disse para mim que quando eu precisasse, eu poderia buscá-lo.
E eu fui pedir para ele me ensinar como que lê a Bíblia, mas ele me falou isso. Gente, eu tomei uma decisão forte, que foi acho que a mais dolorosa que eu vivi na minha vida nessa jornada, mas não me arrependo dela. O que eu fiz? Eu cheguei em casa, botei a Bíblia no chão, me ajoelhei e orei, olhei para os céus e falei assim: Jesus, a partir de hoje, o Senhor vai ser o meu professor. Eu vou ser sua aluna e o Senhor vai ser o meu professor, o Senhor vai ser o meu mestre, o Senhor vai ser o meu guia. Eu não conhecia a Bíblia direito ainda, eu estava começando a ler a Bíblia. E eu disse: o Senhor vai ser o meu guia, vai ser o meu mestre, vai ser o meu professor, vai ser o meu tudo. Gente, eu fiz aquilo de maneira talvez inconsciente e eu não tinha ideia do que Deus estava ali fazendo e preparando para mim. E eu passei toda a minha jornada de vida e vivi a minha jornada de vida conectada ali com os céus. Então eu não sabia, eu li a Bíblia, quando eu não entendia, eu colocava a Bíblia do lado, ajoelhava e falava: Jesus, e agora? Me ensina, me revela, traz no meu coração. Então foi assim, com essas dores, que eu desenvolvi a minha vida de fé, eu desenvolvi a minha vida de intimidade, que eu desenvolvi a minha conexão com o trono de Deus, que eu desenvolvi a minha comunhão com o Pai, a minha comunhão com o Filho, a minha comunhão com o Espírito Santo. Eu dizia: Senhor, eu quero conhecer quem é o Senhor Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, porque é a Trindade. Então, qual é a função de cada um? Gente, e foi assim que eu fui desmatando essa mata, desmatando esses mistérios, esses códigos. Mas eu levei anos, eu levei mais de 35 anos nessa jornada de dor, de dificuldade para me entender. E hoje eu vejo que é como que Deus esteja, o Senhor está agora remindo esse tempo, sabe? Voltando, me levando a rever tudo isso e com muito mais velocidade, com muito mais pressa naquilo que precisa ser feito. E eu sou grata demais por eu estar nessa geração, por eu estar vivendo esse tempo com aqui, esse movimento, por eu viver esse movimento de fé, esse movimento que está acontecendo na terra, esse movimento que foi com o SPR, esse movimento que está sendo agora com o Piorando, esse movimento com Você Transborda, com o Léo. Esse movimento aqui, gente, para mim está sendo fundamental, está sendo forte e poderoso. Então, esse foi os códigos, não é? Depois, aqui nós vimos, até me perdi aqui, nada funciona. O terceiro código é: aprenda a validar as qualidades de outros. Aprendam a validar as qualidades de outro. E a modelagem foi da Angela Merkel, né? Esses 3 códigos que eu peguei dela foi muito forte. A humildade, ela precede a honra diante de Deus e dos homens. Olha que forte. O segundo código: gratidão pela dor, pois ela me fez crescer diante de Deus. E eu tinha uma gratidão muito forte assim no meu coração com Deus. Quando eu tive essa compreensão, quando eu tive esse entendimento, eu parei de pedir para Deus coisas e comecei a agradecer, eu passei a ser grata. Já tem muitos anos que eu não sei pedir coisas para Deus, eu simplesmente começo a agradecer. Eu sou grata por tudo que eu agradeço por aquilo que eu não tenho, mas que pela fé eu imagino e eu canalizo isso. E eu me lembro que eu comprei várias coisas na minha casa pela simples imaginação e meditação. Eu chegava na minha cozinha e dizia: Senhor, eu estou sem um fogão aqui, mas eu declaro, eu sou grata por este fogão, eu sou grata por essa máquina, e eu sou grata por esse sofá, eu sou grata por isso. E, gente, eu comecei a fazer isso e quando eu passou acho que um mês que eu olhei, eu me dei conta que tudo isso estava já materializado na minha casa. Então a gratidão, ela realmente tem um poder glorioso, ela tem uma força muito forte. E a terceira modelagem dela aqui, o código, foi vontade, determinação. Elas me colocaram em lugares altos com Deus. Então a vontade e a determinação,
elas me colocaram em lugares altos e elas vão colocar você em lugares altos também. Não olhe para a sua idade, não olhe pelo que você já deixou, não fez lá atrás, mas olhe agora, a partir de agora, olhe daqui para frente, olhe para o alvo. E lembre-se que se você tiver vontade e determinação, isso vai virar chave na sua vida, isso vai mudar a sua vida, tá bom? E os meus micros resultados para essa semana foi a construção de conteúdos para e-book, né? Meu e-book, que é o e-book da sabedoria vertical, e que eu já tenho um livro, já estou fazendo o livro, agora eu vou fazer o e-book também da sabedoria vertical. As imagens que foram rascunhadas no papel da visão de conexão do coração para o coração de Deus também. Essa foi os meus micros resultados desta semana. E eu deixo aqui para você, eu quero que você observe nesses 4 vídeos onde você conseguiu visualizar, ou eu quero que você descubra onde está aqui a minha falha, que eu não falei, mas eu percebi na gravação desses vídeos hoje que eu cometi uma falha. Porém, na hora eu ressignifiquei, eu falei, cometi uma falha, mas eu não vou tirar ela porque eu aprendi com ela. Eu quero que você identifique. Acredito que se você esteve na aula com o Léo, lá no Zoom, no dia 30 do 1, você vai talvez identificar mais rápido, porque o Léo falou sobre isso. Ele falou algo que ele fez e eu estou falando algo que eu também fiz, mas ele fez para o positivo e eu fiz para o negativo. Então, se você, Léo, está ouvindo esse vídeo, eu quero que você, se você já descobriu, que você compartilhe, que você comente, tá bom? Então é muito legal, gente. Então esses vídeos é para que você também me ajude eu melhorar a minha comunicação, que eu melhore a minha qualidade, que eu melhore as minhas gravações. Então é muito bem-vindo as suas críticas, se for o caso, né? É bem-vindo para que eu cresça. Então, que nós nos encontremos no próximo vídeo, que é o 5º vídeo de janeiro, que vai ser também liberado no último dia da nossa semana.